A paz do Senhor Jesus a todos quantos estiverem me ouvindo, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Eu quero deixar aqui uma palavra que falou muito ao meu coração nessa manhã, Lucas capítulo 1. E eu vou falar especialmente dos versos 1, do capítulo 1, dos versos 5 a 23. Depois você pode conferir e ler na sua Bíblia. Eu não vou ler para que o nosso tempo não seja estendido. Mas aqui está relatando sobre Zacarias e Isabel. Quando o anjo Gabriel visita Zacarias para dizer a ele que ele teria um filho, que Deus iria dar a ele um filho, que as promessas do Senhor para a vida dele se cumpririam. Mas há alguns detalhes subentendidos aqui, que parece às vezes até incoerente. Zacarias, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram ambos eram justos diante de Deus, que eles cumpriam todos os mandamentos do Senhor, que eles seguiam retamente a palavra de Deus e que eles provavelmente, quando eles eram jovens ainda, eles deviam pedir muito a Deus um filho, principalmente naquela época, que nós sabemos que um filho fazia muita diferença. Uma mulher estéril não era bem-vinda naquela época. Isabel deve ter orado muito, pedindo a Deus um filho. E Zacarias também. E eu imagino que eles devem ter passado muitos sofrimentos por causa disso. E o tempo se passou. Zacarias e Isabel idosos. Mas um dia o anjo Gabriel, o próprio anjo Gabriel, vindo da parte de Deus, chega a Zacarias e diz: Zacarias, olha, as suas orações foram ouvidas diante de Deus. E Deus vai te dar um filho. Olha que palavra tremenda. Deus iria dar um filho a Isabel e Zacarias. Mas naquele momento, Isabel e Zacarias eram idosos, passados de dias. Isabel já havia entrado na menopausa e pelo jeito eram bem idosos, pelo que a Bíblia relata. E Zacarias fala: como vai acontecer isso? E o anjo fala: olha, para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível. Você vai ter um filho. E a Bíblia diz que Zacarias duvidou a ponto do anjo dizer a ele: olha, porque você duvidou, você vai ficar sem falar até se cumprir essas palavras, até o cumprimento dessas palavras. E veja só, que coisa interessante aqui. As orações de Zacarias e Isabel foram ouvidas diante de Deus. Eles eram pessoas íntegras diante de Deus. Deus os amava muito. Deus tinha um plano muito grande para a vida deles. O plano era grande. Aqui no capítulo 1, no verso 14, diz assim, ó: o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e muita gente, pois ele será um grande homem diante de Deus. Ele não deverá beber vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Levará muitos israelitas ao Senhor Deus de Israel. Irá como mensageiro de Deus, será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará que os pais façam as pazes e que os obedientes voltem aos caminhos da justiça, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Essa mensagem aqui, esse versículo eu li na tradução de hoje, da Bíblia de hoje, para que haja mais entendimento. Então Deus tinha um grande plano na vida de Isabel e Zacarias, para que eles concebessem João Batista, que seria um grande homem diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Zacarias duvidou. Isso significa que ele já havia orado há muito tempo. Ele já havia até se esquecido daquelas orações que ele havia feito. Ele já não tinha mais fé, a ponto do próprio anjo aparecer para ele e ele duvidar.
A fé dele ele já tinha esmorecido diante do Senhor. Mas Deus não havia esquecido. Porque as promessas que Deus tem para as nossas vidas, os planos que Deus tem para as nossas vidas, essas se cumprem. Essas são fiéis. Deus não se esquece, ainda que nós esqueçamos, Deus não esquece. E eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, porque falou ao meu coração em primeiro lugar, falou na minha vida em primeiro lugar. O que Deus tem preparado para mim vai se cumprir, porque Deus tem um grande plano. Deus tem um grande plano. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tanto no Brasil quanto no mundo, a situação política, a situação espiritual, a educação, em todas as áreas. Está difícil, muito, muito difícil. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Nós temos a palavra de Deus e essa vai se cumprir integralmente. A palavra de Deus, essa irá se cumprir integralmente. Não temas, crê somente. O plano que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. As suas orações, se chegarem ao Senhor, elas serão atendidas. O que nós precisamos é buscar uma vida de integridade diante de Deus. Crer nessas palavras, crer. Não temas, crê somente. A Bíblia é a palavra de Deus. Não temas, crê somente. Busque o nome de Jesus acima de todas as coisas. E descanse no Senhor. Porque os planos de Deus para a nossa vida se cumprirão ao seu tempo. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe essa palavra.